Não existe fórmula mágica. O que existe é a palavra de Deus, o Evangelho, que o Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Crê em quê? No Evangelho. Você não tem quem crê em conversa fiada, crê na mídia, crê no homem, crê no que os seus olhos estão vendo, crê no que o marido, a mulher, os filhos estão falando, porque muitas vezes fala fora do Evangelho, fora do que a palavra diz. Você não tem que crer em nada daquilo que vem falando para você fora da palavra. Porque se você deixar de crer no Evangelho, na palavra viva, eficaz, na palavra pura, para crer no que os seus olhos estão vendo, no que os seus ouvidos estão ouvindo, contrário ao que diz, você acaba perdendo a bênção de Deus. Muitas vezes você tem que crer contra as evidências, como Abraão. Ele é considerado, melhor dizendo, não é considerado como nosso pai na fé, porque ele creu contra a esperança. Ele já estava velho, avançado em idade, a esposa dele a mesma coisa. O ventre da esposa já estava amortecido, não podia mais gerar filhos, mas ele creu na promessa de Deus, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 4, não é mensagem para hoje, mas deixa eu aqui abrir com você, para mostrar para você, porque tem muitas pessoas enfraquecendo na fé, porque estão deixando de olhar para Jesus. Olhar para Jesus é olhar para a palavra que Deus te deu, para ficar olhando para si, olhando para as dificuldades, para as provações, olhando por o filho, que parece que às vezes está até piorando mais, e não tem que olhar para nada disso, porque o diabo, ele sabe roubar a bênção da pessoa, quando a pessoa não é uma pessoa firme na fé, quando a pessoa não é uma pessoa que o coração dela, a mente dela, a língua dela é firme na palavra de Deus. Aí o inimigo vai e começa a semear a dúvida, começa a semear ali as tristezas, as frustrações, e a pessoa começa até a achar que Deus se esqueceu dela, que Deus não é tão fiel como diz, que Deus virou as costas, que Deus falou uma coisa e fez outra. E mentira do diabo, Deus sempre vai cumprir o que ele fala na palavra. Agora você tem que superar, suportar, ficar firme, e não reclamar, não se levantar contra Deus, mas crer que Ele está te preparando para viver o melhor. Então Romanos capítulo 4, oi? Não é Romanos, desculpa, eu falei Hebreus, então eu errei. É Romanos capítulo 4. Se eu falei Hebreus, eu errei. Eu falei porque não foi só uma pessoa que corrigiu, foram mais de uma pessoa, então eu errei. É Romanos 4. Romanos capítulo 4, o versículo 16 em diante diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Então, por mais que as coisas à sua volta mostrassem o contrário, ele não ficou olhando, não ficou paralisado com aquilo que os olhos estavam vendo. Ele creu que seria feito como Deus disse. Mas tudo à sua volta estava dizendo o contrário, mas ele não quis saber. Ele desprezou todas as coisas à sua volta, todas as evidências que não iria dar certo, que não se cumpriu aquilo que Deus prometeu, porque já havia passado muitos anos. Pessoas que até mesmo sabia que Deus havia prometido o que ele tinha falado, Sara tinha falado para as amigas, e aí, cadê? Deus falou e você já está aí velhinho, e Deus não prometeu. Eu acho que vocês estão ficando doido, caduco. Deus não falou nada, é coisa da cabeça de vocês. Eles não deixaram nada disso influenciar e atrapalhar a bênção de Deus. E às vezes acontece hoje também. Deus prometeu, Deus falou, e a pessoa se alegrou quando Deus falou, mas os tempos estão passando, os anos estão se passando, e parece que tudo está do mesmo jeito, nada mudou. Às vezes parece até que está piorando.
Não, Deus, eu vou ficar firme, ainda que venham me perguntar, ainda que venham zombar de mim. Deus, verão que o Senhor não falha. Os olhos dessas pessoas contemplarão as maravilhas do Senhor, a grandeza da tua promessa na minha vida. Isso é fé. Isso é realmente a pessoa que crê. Caso contrário, a pessoa faz igual eu falei para você, ficar chateada, aborrecida, é porque Deus não foi fiel, Deus não cumpriu o que prometeu. Deus é fiel, Ele cumpre sim. E não enfraqueceu na fé. E tem algumas pessoas enfraquecendo, por quê? Porque deixam de se firmar naquilo que a palavra diz, olhar para o que a palavra diz, ficar firme no que o Senhor falou com elas, para poder ficar olhando para as circunstâncias, para ficar dando ouvidos a outras vozes. E não enfraqueceu na fé. Quando você deixa de olhar para aquilo que Jesus falou, de ouvir aquilo que Ele falou pela palavra, você começa a enfraquecer na fé. E não são poucas as pessoas que estão fracas na fé. Quando você ouve a palavra, a sua fé se fortalece. Quando você deixa de ouvir a palavra para ficar ouvindo má notícia, para ficar ouvindo conversa fiada, a sua fé enfraquece. Quando você olha para Jesus, que é a palavra, a sua fé se fortalece. Quando você tira os olhos de Jesus para olhar para os problemas, a sua fé enfraquece. Aí diz mais, e não enfraqueceu na fé, como você também não pode enfraquecer, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Não ficou olhando para si. Se você olhar para si, você não vai ter condições de vencer. Se você ficar olhando para si, ficar olhando para a mulher, para o marido, olhando para o filho, você não verá condições, saída. Tem que olhar para a palavra, olhar para Jesus. E nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Se ele não fosse de fé, ele começava até mesmo a confessar coisas negativas. Não tem mais jeito, eu já estou velho, eu não vou conseguir, não vai dar, é melhor se conformar em ficar desse jeito. Mas porque ele era um homem de fé, ele não falou nada dessas coisas. Ele ficou firme, crendo que Deus cumpriria a promessa. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Quer dizer, não olhe para si e nem para a família, nem para o filho. Porque às vezes o inimigo vai tentar mostrar que não está funcionando, que está sendo em vão a campanha que você está fazendo, as vindas na igreja. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Esse ficar dando glória a Deus aqui para ficar fortalecido na fé, não é apenas ficar dando glória, 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 glória. Não. Tem pessoas que acham que é. Ah, pastor, já que ficar dando glória a Deus, a pessoa fica forte na fé, então vou ficar 1 hora direto sem parar. Só glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso. Você pode dar glória a Deus, mas dar glória a Deus é você colocar Deus acima do seu problema. É você declarar a palavra de Deus diante das circunstâncias. É você fazer como Josafá. Meu Deus, o Senhor é o dominador sobre todos os reinos da gente. E na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Isso é dar glória a Deus. Amém, pessoal? Quem fala o contrário está deixando de dar glória e louvor a Deus para dar glória e louvor ao diabo. Então ele deu glória a Deus, confessando a palavra e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E você? Você crê? Ah, pastor, creio, mas falar que crê, todo mundo crê. E quando o parafuso aperta? E às vezes o próprio Deus, como eu estava lendo uma mensagem hoje do missionário, eu até postei nas minhas redes sociais, que às vezes Deus aperta o parafuso. Mas não é para você chiar. O missionário fala, quando Deus apertar o parafuso, não chie. Mas creia que Deus está fazendo para te preparar para a obra que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer ajustar a sua vida. Que às vezes para poder ajustar a coisa, tem que apertar. É igual o carro, a roda. Se o parafuso não for apertado, escapa a roda lá, provoca um acidente sério, um prejuízo, tanto para você quanto para alguém que a roda lá bater. Então não pode ficar solta, tem que apertar. Então às vezes Deus aperta o parafuso também na nossa vida. Ah, Deus, não estou aguentando. Não, Jesus, obrigado, aperta mesmo, porque eu quero ser uma pessoa bem ajustada. Eu quero estar com a minha vida bem alinhada à tua palavra. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E o Senhor vai fazer você viver. Amém? Amém, pessoal?
Glória a Deus por isso. Agora eu quero trazer para você uma outra mensagem, mas antes de entrar nessa mensagem,